E se você tivesse que escolher entre o amor da sua vida e tudo aquilo em que sempre acreditou? Entre seus sonhos mais profundos e as pessoas que mais ama no mundo? Esta é a história de Isabel, uma jovem ribeirinha que se viu diante desta escolha impossível quando um homem misterioso chegou às margens do rio Tapajós, trazendo consigo uma proposta que dividiria sua comunidade e seu coração. Mas o que ela não sabia é que sua decisão mudaria não apenas seu destino, mas o de toda uma comunidade que guardava segredos ancestrais nas águas sagradas do rio. Antes de começarmos esta jornada épica, se inscreva no canal, ative o sininho e me conte aqui nos comentários, de onde você está nos ouvindo? Quero saber se nossa história vai chegar até você nas águas da Amazônia, nas montanhas de Minas, nos sertões do Nordeste ou em qualquer cantinho do Brasil ou do mundo. Agora, prepare-se para uma história onde amor e honra se encontram nas águas misteriosas do Tapajós. As águas do destino. O rio Tapajós corria sereno naquela manhã de setembro, suas águas espelhando o céu dourado do amanhecer amazônico. Nas margens verdejantes, a pequena comunidade de São Benedito despertava para mais um dia de trabalho árduo e esperanças simples. Entre as casas de madeira erguidas sobre palafitas, destacava-se a figura imponente de Joaquim Ribeiro, um homem de 42 anos cujo nome ecoava com respeito por toda a região. Joaquim não era apenas o líder informal da comunidade, era também o guardião de suas tradições mais sagradas. Filho de pescadores, crescerá ouvindo as lendas que o rio sussurrava nas noites de lua cheia, aprendendo que cada curva das águas guardava histórias de amor, traição e redenção. Sua esposa, Maria das Graças, havia partido 3 anos antes, levada por uma febre que nem mesmo os curandeiros conseguiram curar. Desde então, Joaquim dedicara-se inteiramente à comunidade e à educação de sua filha Isabel, uma jovem de 18 anos cuja beleza rivaliza com o próprio nascer do sol sobre as águas. Isabel possuía os olhos verdes da mãe e a determinação férrea do pai. Diferentemente das outras moças de sua idade, ela sonhava com horizontes que se estendiam além das curvas do Tapajós. Educada pelo professor itinerante que visitava São Benedito 2 vezes por ano, Isabel devorava livros emprestados e sonhava em estudar na capital. Seu coração, porém, encontrava-se dividido entre os sonhos de liberdade e o amor profundo que nutria por sua terra natal. Foi em uma dessas manhãs douradas que chegou à comunidade um homem que mudaria para sempre o destino daquelas águas tranquilas. Daniel Monteiro desceu da pequena embarcação com a elegância de quem estava acostumado aos salões da cidade grande. 35 anos, cabelos negros perfeitamente penteados e roupas que denunciavam sua origem urbana, ele trazia consigo uma proposta que faria o coração de São Benedito bater mais forte, a construção de uma pequena hidrelétrica que traria progresso e desenvolvimento para a região. As notícias correram pela comunidade como o vento que agita as copas das árvores. Alguns viam em Daniel a resposta às suas preces por uma vida melhor, outros, mais cautelosos, questionavam o preço que tal progresso exigiria. Joaquim, como líder natural, foi procurado por todos os lados. Os homens queriam sua opinião sobre os benefícios econômicos, as mulheres buscavam seu conselho sobre as mudanças que viriam, e os anciãos esperavam que ele preservasse as tradições que seus avós haviam legado. Na primeira reunião comunitária, realizada na escola improvisada sob a grande mangueira centenária, Daniel apresentou seu projeto com a paixão de quem acredita genuinamente estar oferecendo um futuro melhor. Falou sobre energia elétrica, sobre oportunidades de emprego, sobre a conexão com o mundo moderno que a internet Satellite poderia proporcionar. Suas palavras eram doces como o mel das abelhas nativas, e muitos corações se deixaram seduzir pela promessa de dias melhores. Joaquim ouviu tudo em silêncio, seus olhos escuros analisando cada palavra, cada gesto do forasteiro. Conhecia bem aquele tipo de promessa, havia visto comunidades vizinhas serem transformadas por projetos similares, algumas para melhor, outras perdendo sua essência no processo. O que o perturbava não era apenas a proposta em si, mas algo mais profundo que não conseguia nomear, uma sensação de que aquele homem trazia consigo mais do que desenvolvimento econômico. Isabel, sentada entre as mulheres mais jovens, não conseguia desviar os olhos do visitante. Nunca havia visto alguém como Daniel, sua eloquência, sua visão de mundo, sua maneira sofisticada de ver a vida. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, ela sentiu algo despertar em seu peito, uma emoção que ia muito além da simples curiosidade. Era como se o rio, em toda sua sabedoria ancestral, tivesse trazido até ela uma peça do quebra-cabeça de sua própria existência. A reunião terminou sem decisões definitivas, mas com muitas sementes plantadas. Daniel foi convidado a permanecer na comunidade por algumas semanas, para que todos pudessem conhecer melhor o projeto e suas implicações. Joaquim,
cumprindo os deveres da hospitalidade ribeirinha, ofereceu hospedagem em sua própria casa, sem imaginar que aquela decisão selaria o destino de todos os envolvidos. Naquela primeira noite, enquanto a comunidade dormia embalada pelo canto dos grilos e pelo murmúrio constante do rio, 3 corações permaneceram despertos. Joaquim ponderava sobre as responsabilidades de liderar seu povo através de mudanças tão significativas. Daniel, deitado na rede improvisada no alpendre, planejava estratégias para convencer os moradores mais resistentes. E Isabel, em seu pequeno quarto, olhava pela janela para as águas que refletiam a lua cheia, sentindo que sua vida estava prestes a tomar uma direção completamente nova. O rio Tapajós continuava seu curso eterno, indiferente aos dilemas humanos, mas carregando em suas águas as premonições de um futuro incerto. As estrelas brilhavam com intensidade especial naquela noite, como se também elas pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer naquele pequeno pedaço do mundo, onde o amor e a honra se preparam para travar uma batalha que definiria o destino de todos. Primeiros encontros. Os dias seguintes trouxeram uma agitação incomum para São Benedito. Daniel mostrava-se incansável em sua missão de conquistar a confiança dos moradores, caminhando pelas trilhas lamacentas com a mesma determinação com que percorria os corredores empresariais de São Paulo. Sua presença causava uma estranha divisão na comunidade, os mais jovens o viam como um mensageiro do futuro, enquanto os anciãos murmuravam desconfianças nas rodas de conversa ao entardecer. Joaquim observava tudo com a paciência de quem aprendeu a ler os sinais da natureza antes de tomar qualquer decisão. Durante o dia, acompanhava Daniel em suas visitas, traduzindo não apenas as palavras, mas os códigos não escritos da vida ribeirinha. À noite, sentava-se com os homens mais velhos, ouvindo suas preocupações sobre as mudanças que poderiam alterar para sempre o ritmo milenar daquelas águas. Seu Joaquim, disse Manuel, o pescador mais antigo da comunidade, enquanto remendava suas redes sob a luz fraca da lamparina, esse moço fala bonito, mas o senhor já viu o que aconteceu com o pessoal lá de Santarém? Prometeram mundos e fundos, e agora os peixes sumiram, os jovens foram embora e só restaram os velhos para contar a história. As palavras de Manuel ecoavam os temores secretos de Joaquim. Conhecia bem as histórias de comunidades que haviam perdido sua identidade em nome do progresso. Ao mesmo tempo, não podia ignorar as dificuldades que sua gente enfrentava, a falta de recursos médicos adequados, a precariedade da educação, a dependência completa das flutuações do mercado de peixe. O projeto de Daniel poderia ser a resposta para muitos desses problemas, mas a que custo? Enquanto os homens debatiam o futuro da comunidade, Isabel encontrava-se cada vez mais fascinada pela presença do visitante. Daniel possuía uma forma única de olhar para o mundo, enxergando possibilidades onde outros viam apenas limitações. Durante as caminhadas pela comunidade, ele parava para conversar com ela, interessado genuinamente em suas opiniões e sonhos. Você já pensou em estudar fora daqui? Perguntou-lhe certa tarde, enquanto caminhavam pela trilha que levava à Cachoeira Sagrada, um local onde os ancestrais realizavam cerimônias de purificação. Com sua inteligência e determinação, poderia fazer qualquer coisa na vida. Isabel sentiu o coração acelerar. Ninguém nunca havia falado com ela sobre suas ambições com tanta seriedade. Na comunidade, mesmo que a respeitassem, ainda era vista principalmente através do prisma dos papéis tradicionais femininos, filha, futura esposa, mãe. Daniel, no entanto, enxergava nela uma pessoa completa, com sonhos e potencial próprios. Eu sonho com isso todos os dias, confessou ela, parando para observar o voo de uma garça que pescava nas águas rasas. Mas também amo este lugar. É como se uma parte de mim quisesse voar longe, e outra quisesse fincar raízes ainda mais profundas aqui. Daniel aproximou-se dela, seus olhos refletindo uma ternura que Isabel nunca havia visto antes. E se você não precisasse escolher? E se pudesse ter os 2 mundos? A pergunta ficou suspensa no ar como a bruma matinal sobre o rio. Isabel não respondeu, mas algo em seu interior se agitou, como as águas quando um peixe grande passa por baixo da superfície. Pela primeira vez, alguém lhe oferecia a possibilidade de não ter que renunciar a seus sonhos em nome das expectativas familiares e sociais. Joaquim, que havia saído para procurar a filha, chegou à cachoeira no momento exato em que os 2 conversavam. A intimidade da cena o atingiu como um raio. Daniel e Isabel estavam próximos demais para uma conversa casual, e havia algo nos olhos de ambos que despertou um alarme em seu coração paterno. Pigarreou alto, anunciando sua presença, e viu como os 2 se afastaram rapidamente um do outro. Isabel,
sua mãe precisa de você em casa, disse ele, embora Maria das Graças já tivesse partido há 3 anos. Era uma mentira piedosa para interromper aquele momento, mas Isabel compreendeu a mensagem. Com um último olhar para Daniel, ela se despediu e seguiu o pai de volta à comunidade. O caminho de volta foi percorrido em silêncio, mas Joaquim sentia a tensão no ar como a eletricidade que precede uma tempestade. Conhecia sua filha melhor do que ninguém, e podia perceber as mudanças sutis em seu comportamento, o brilho diferente nos olhos, a maneira distraída com que realizava suas tarefas habituais, os longos períodos perdido em pensamentos. Naquela noite, depois que Daniel se retirou para descansar, Joaquim chamou Isabel para uma conversa no alpendre. As águas do rio corriam silenciosamente abaixo deles, carregando folhas secas e reflexos de estrelas em direção ao oceano distante. Filha, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras, sei que você está crescendo e que tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Mas quero que saiba que esse homem não é dos nossos. Ele tem uma vida lá na cidade, responsabilidades, um mundo completamente diferente do nosso. Isabel olhou para o pai com uma expressão que misturava desafio e vulnerabilidade. Pai, o senhor sempre me ensinou que devemos julgar as pessoas por suas ações, não por sua origem. Daniel tem mostrado respeito por nossa comunidade, interesse genuíno em nossos problemas. E tem mostrado interesse genuíno em você também, replicou Joaquim, sua voz carregada de preocupação paternal. Isabel, você é inteligente demais para não perceber o que está acontecendo. Só peço que tenha cuidado. Nosso coração às vezes nos engana, nos faz ver o que queremos ver ao invés do que realmente está diante de nós. As palavras do pai tocaram uma corda sensível no coração de Isabel. Ela sabia que ele falava movido pelo amor e pela preocupação, mas também sentia que algo estava despertando dentro dela, algo que não podia ser facilmente ignorado ou suprimido. Daniel representava não apenas um romance possível, mas também uma ponte para o mundo que sempre havia sonhado explorar. Pai, eu sei que o Senhor me ama e quer me proteger. Mas preciso descobrir alguns caminhos por mim mesma. Prometo que serei cuidadosa, que não tomarei decisões precipitadas. Joaquim assentiu, reconhecendo na filha a mesma determinação que havia caracterizado sua esposa. Sabia que tentar controlá-la seria inútil e contraproducente, Isabel precisava aprender com suas próprias experiências. No entanto, uma sensação de inquietude permanecia em seu coração, como se o rio estivesse sussurrando advertências que apenas ele conseguia ouvir. Enquanto o pai e filha conversavam sobre futuro e escolhas, Daniel permanecia acordado em sua rede, planejando não apenas a estratégia para convencer a comunidade sobre o projeto da hidrelétrica, mas também refletindo sobre os sentimentos confusos que Isabel despertara nele. Não esperava encontrar alguém como ela em um lugar tão remoto, uma jovem que combinava beleza natural com inteligência aguçada e uma sede de conhecimento que rivalizava com a de qualquer universitária da capital. Águas turbulentas. A terceira semana de Daniel em São Benedito trouxe desenvolvimentos que ninguém havia antecipado. O projeto da hidrelétrica começou a ganhar contornos mais definidos, com mapas detalhados e cronogramas que dividiam a comunidade em facções cada vez mais polarizadas. Durante o dia, as discussões técnicas ocupavam os homens, durante a noite, as mulheres sussurravam preocupações sobre as mudanças que tal empreendimento traria para suas vidas e tradições. Joaquim encontrava-se no centro dessa tempestade, tentando equilibrar as expectativas contraditórias de seus companheiros. Seu cunhado Pedro, que lutava para sustentar 5 filhos com a pesca cada vez mais escassa, pressionava por uma decisão favorável ao projeto. Joaquim, você não pode deixar o orgulho nos condenar à pobreza eterna. Meus meninos merecem oportunidades melhores do que ficar dependendo dos humores do rio. Por outro lado, sua comadre Antônia, curandeira respeitada que guardava os segredos das plantas medicinais, expressava receios profundos sobre as consequências espirituais da alteração do curso natural das águas. Compadre, o rio não é apenas água correndo. É a alma de nossos ancestrais, é o espírito que protege nossa comunidade. Mexer com essas forças pode trazer desgraças que nem imaginamos. A pressão estava afetando Joaquim de maneiras que ele tentava esconder de todos, inclusive de si mesmo. À noite, quando a comunidade dormia, ele caminhava sozinho até a margem do rio, buscando na contemplação das águas uma clareza que parecia fugir durante o dia. O peso da liderança nunca lhe parecerá tão esmagador quanto naqueles dias de incerteza. Foi durante uma dessas caminhadas noturnas que ele descobriu algo que fez seu sangue gelar. Aproximando-se da pequena praia onde os jovens costumavam se reunir, ouviu vozes baixas em conversa íntima.
Reconheceu imediatamente a voz de Isabel misturada à de Daniel, e o tom da conversa não deixava dúvidas sobre a natureza do encontro. Isabel, você precisa entender que não posso simplesmente abandonar minha vida em São Paulo, dizia Daniel, sua voz carregada de uma emoção que Joaquim nunca havia percebido antes. Mas também não consigo imaginar minha vida sem você. Existe uma forma de resolvermos isso juntos. E qual seria essa forma? Perguntou Isabel, sua voz tremendo levemente. Você quer que eu vá com você para a cidade? Deixe tudo que conheço para trás? Por que não? Você é inteligente, adaptável. Na cidade, teria oportunidades de estudo, de crescimento pessoal que aqui nunca terá. E estaríamos juntos. Joaquim sentiu uma mistura de raiva e desespero subir por sua garganta. Não era apenas o fato de sua filha estar se envolvendo romanticamente com o visitante que o incomodava, era a percepção clara de que Daniel estava oferecendo a Isabel exatamente aquilo que ela sempre havia desejado, uma fuga para o mundo além do rio. A proposta era sedutora demais para que uma jovem sonhadora resistisse. E meu pai? Minha comunidade? Posso simplesmente abandonar tudo? A voz de Isabel revelava o conflito interno que a atormentava. Sua comunidade vai prosperar com o projeto da hidrelétrica. E seu pai, bem, ele é forte o suficiente para entender que você tem direito à sua própria vida. Joaquim não suportou ouvir mais. Afastou-se silenciosamente, mas as palavras continuaram ecoando em sua mente como um martelo batendo em metal incandescente. Daniel não estava apenas tentando convencer a comunidade sobre o projeto, estava também seduzindo sua filha para longe dele, para longe de tudo que ela conhecia e amava. Na manhã seguinte, o comportamento de Joaquim mudou visivelmente. Durante a reunião comunitária sobre os aspectos financeiros do projeto, suas perguntas tornaram-se mais incisivas, seus questionamentos mais desconfiados. Queria saber sobre as garantias reais de emprego, sobre os impactos ambientais de longo prazo, sobre as cláusulas do contrato que protegeriam os direitos da comunidade. Daniel, percebendo a mudança de atitude, tentou manter a diplomacia, mas havia uma tensão nova no ar. Joaquim, entendo suas preocupações, e são todas legítimas. Talvez possamos marcar uma reunião particular para discutir os detalhes técnicos com mais profundidade. Não há necessidade de reuniões particulares, respondeu Joaquim friamente. Tudo que diz respeito à nossa comunidade deve ser discutido abertamente, com transparência total. Isabel, presente à reunião, percebeu a hostilidade crescente do pai em relação a Daniel e sentiu uma inquietação crescer em seu peito. Suspeitava que ele havia descoberto sobre os encontros secretos, e temia as consequências dessa descoberta tanto para sua relação com o pai quanto para seus sonhos de futuro. Após a reunião, Joaquim procurou Daniel para uma conversa que todos pressentiam seria decisiva. Caminharam até a margem do rio, onde o barulho da água corrente poderia mascarar suas palavras dos ouvidos curiosos da comunidade. Daniel, começou Joaquim, sua voz controlada mais carregada de autoridade, você veio aqui com uma proposta de negócios, e até agora respeitei isso. Mas tenho a impressão de que seus interesses vão além do projeto da hidrelétrica. Daniel hesitou por um momento, calculando suas palavras. Não sei ao certo ao que você está se referindo, Joaquim. Meu interesse principal é mesmo o projeto de desenvolvimento da região. Minha filha é uma jovem inteligente e sonhadora, mas também inexperiente em relação ao mundo além deste rio. Espero que você entenda a responsabilidade que isso representa. A ameaça velada na voz de Joaquim não passou despercebida. Daniel sentiu-se numa encruzilhada, revelar seus sentimentos por Isabel poderia comprometer tanto o projeto quanto qualquer chance de futuro com ela, mas negar esses sentimentos seria uma mentira que ambos saberiam ser falsa. Joaquim, eu respeito sua filha e admiro sua inteligência. Se existe algo entre nós, é baseado em respeito mútuo e afinidade genuína. Não vim aqui com segundas intenções. Mas desenvolveu segundas intenções depois que chegou, replicou Joaquim. A questão é, suas intenções são sérias, ou Isabel é apenas uma distração temporária durante sua estadia aqui? A pergunta atingiu Daniel como um soco no estômago. Obrigou-o a confrontar questões que vinha evitando, o que realmente queria de Isabel. Estava disposto a assumir compromissos sérios, ou ela era mesmo apenas um romance de verão em um cenário exótico? Preciso de tempo para pensar sobre isso, admitiu Daniel, sua honestidade surpreendendo até mesmo Joaquim. Tempo é exatamente o que você não tem, respondeu Joaquim.
Esta comunidade precisa de uma decisão sobre o projeto, e minha filha não pode ficar esperando indefinidamente por alguém que não sabe ao certo o que quer. A conversa terminou sem resoluções, mas com ambos os homens compreendendo que chegaram a um ponto sem volta. As cartas estavam na mesa, e as próximas jogadas determinariam não apenas o futuro do projeto da hidrelétrica, mas também o destino emocional de todos os envolvidos. Isabel, observando de longe o encontro entre seu pai e Daniel, sentia o coração apertado pela intuição de que forças poderosas estavam se alinhando contra seus sonhos de felicidade. O rio, testemunha silenciosa de tantos dramas humanos ao longo dos séculos, continuava seu curso implacável, levando embora não apenas folhas e sedimentos, mas também as ilusões de que algumas coisas podem permanecer imutáveis para sempre. O coração dividido. A tensão em São Benedito havia atingido um ponto crítico. A comunidade dividia-se entre aqueles que viam no projeto de Daniel uma oportunidade única de progresso e os que temiam a perda irreversível de suas tradições milenares. No centro dessa tempestade, Isabel encontrava-se mais atormentada do que nunca, seu coração partido entre o amor filial e a paixão que crescia inexoravelmente por Daniel. As noites tornaram-se particularmente difíceis para ela. Deitada em sua pequena cama, escutava o diálogo constante entre o vento nas árvores e o murmúrio do rio, como se a própria natureza estivesse debatendo seu dilema. Do outro lado da parede fina, podia ouvir o pai se revira na rede, igualmente insone, lutando com seus próprios demônios. Durante o dia, Isabel tentava manter a normalidade, ajudando nas tarefas domésticas e comunitárias, mas todos notavam sua distração. Dona Conceição, a parteira mais experiente da comunidade e confidente não oficial de todas as mulheres jovens, aproximou-se dela certa manhã enquanto lavavam roupas na margem do rio. Menina, disse a mulher idosa, suas mãos experientes esfregando a roupa com movimentos ritmados, não precisa ser curandeira para ver que você está com o coração dividido. Quer conversar sobre isso? Isabel hesitou, mas a necessidade de desabafar com alguém era maior que sua cautela. Dona Conceição, a senhora já se viu numa situação onde teve que escolher entre duas coisas que amava igualmente? A mulher idosa sorriu com a sabedoria de quem havia vivido muitas décadas e presenciado inúmeras histórias de amor e desamor. Filha, escolhas difíceis são parte da vida. O importante não é evitá-las, mas fazê-las com consciência e coragem para aceitar as consequências. E se não houver uma escolha certa? E se qualquer caminho que eu escolher magoar pessoas que amo? Dona Conceição parou de lavar e olhou diretamente nos olhos de Isabel. Criança, às vezes a vida nos coloca em situações onde não existe solução perfeita. Nesses momentos, só nos resta seguir o coração e confiar que as pessoas que realmente nos amam entenderão, mesmo que demorem um tempo para isso. As palavras da mulher idosa ecoaram na mente de Isabel pelo resto do dia. À tarde, quando Daniel a procurou para mais uma de suas caminhadas, ela decidiu ser completamente honesta sobre seus sentimentos e dilemas. Caminharam em silêncio até chegarem ao lugar que haviam eleito como seu refúgio particular, uma pequena clareira próxima ao rio onde uma árvore centenária oferecia sombra e privacidade. Daniel percebeu imediatamente que Isabel estava diferente, mais tensa, como se estivesse se preparando para uma conversa difícil. Daniel, começou ela, sua voz tremendo ligeiramente, preciso saber exatamente quais são suas intenções. Não posso continuar vivendo nessa incerteza. Daniel sentiu o estômago se contrair. Sabia que esse momento chegaria, mas não se sentia preparado para ele. Durante as semanas passadas, havia se deixado levar pelos sentimentos sem pensar completamente nas implicações futuras. Isabel, o que sinto por você é real e profundo. Mas você tem razão em exigir clareza. Minha vida em São Paulo é complicada, cheia de responsabilidades que não posso simplesmente abandonar. Ao mesmo tempo, a ideia de voltar para lá sem você me parece impossível. Então o que você está propondo? Isabel cruzou os braços, uma postura defensiva que Daniel reconheceu como sinal de que ela não aceitaria respostas evasivas. Venha comigo. Podemos nos casar, você pode estudar na universidade, ter todas as oportunidades que sempre sonhou. Seu pai vai entender com o tempo. A proposta, formulada claramente pela primeira vez, soou como música celestial e alarme de incêndio simultaneamente. Isabel sentiu seu coração acelerar com a perspectiva de realizar todos os seus sonhos, mas também uma dor profunda ao imaginar a expressão de decepção no rosto do pai. E se eu fosse com você e não conseguisse me adaptar? E se descobrisse que meus sonhos sobre a cidade eram apenas fantasias? E se meu pai nunca me perdoasse? Daniel aproximou-se dela,
tomando suas mãos entre as suas. Isabel, toda escolha importante na vida envolve riscos. Mas alguns riscos valem a pena ser corridos. Você é inteligente e forte o suficiente para ter sucesso em qualquer lugar. A sinceridade na voz de Daniel era inegável, mas Isabel percebia também uma certa urgência que a deixava desconfortável. Era como se ele estivesse tentando convencê-la antes que ela tivesse tempo de pensar completamente sobre todas as implicações. Preciso de mais tempo para decidir, disse ela finalmente. Esta é uma decisão que vai afetar não apenas minha vida, mas a vida de pessoas que amo. Daniel assentiu, embora Isabel pudesse perceber sua decepção. Claro, entendo perfeitamente. Mas lembre-se de que minha estadia aqui não pode se estender indefinidamente. O projeto precisa de uma resposta da comunidade, e eu tenho compromissos em São Paulo que não posso adiar indefinidamente. A pressão temporal adicionou mais uma camada de complexidade ao dilema de Isabel. Não era apenas uma questão de escolher entre dois mundos, era também uma questão de tomar uma decisão definitiva dentro de um prazo limitado, sem tempo suficiente para avaliar completamente todas as consequências. Naquela noite, Isabel tomou uma decisão corajosa: conversar abertamente com o pai sobre seus sentimentos e dilemas. Encontrou Joaquim no alpendre, contemplando as águas noturnas do rio como havia feito tantas vezes nos últimos dias. Pai, disse ela, sentando-se ao seu lado, preciso conversar com o senhor sobre Daniel. Joaquim suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para uma conversa que sabia ser inevitável. Filha, sei que você desenvolveu sentimentos por ele. Não sou cego nem surdo. Então por que não conversa comigo a respeito? Por que age como se eu fosse uma criança incapaz de tomar decisões próprias? A pergunta atingiu Joaquim como um raio. Ele olhou para a filha e viu não mais a menina que havia criado, mas uma mulher jovem lutando para afirmar sua independência e encontrar seu lugar no mundo. Isabel, você tem razão. Talvez eu esteja tentando protegê-la de uma dor que talvez seja necessária para seu crescimento. Mas precisa entender minha posição: sou seu pai, e meu instinto é protegê-la de qualquer coisa que possa machucá-la. E o que o senhor acha que me machucaria mais, tentar viver meus sonhos e talvez fracassar, ou passar o resto da vida me perguntando: e se eu tivesse tentado? A pergunta ficou suspensa no ar como um nevoeiro matinal sobre o rio. Joaquim reconheceu nela ecos de sua própria juventude, quando havia sonhado com aventuras além das curvas do Tapajós antes de aceitar as responsabilidades que a vida lhe impusera. Filha, se você realmente ama esse homem e acredita que pode ser feliz com ele, não vou tentar impedi-la. Mas preciso que me prometa uma coisa: se algum dia você quiser voltar para casa, sempre haverá um lugar para você aqui. Isabel sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Era a primeira vez que o pai reconhecia explicitamente seu direito de escolher seu próprio destino, mesmo que essa escolha o machucasse profundamente. Pai, eu ainda não tomei uma decisão definitiva. Mas obrigada por me dar a liberdade de escolher. Pai e filha abraçaram-se sob o céu estrelado, ambos sabendo que suas vidas estavam prestes a mudar irrevogavelmente. O rio continuava seu curso eterno, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em suas margens, mas carregando em suas águas os reflexos das estrelas que testemunhavam mais um capítulo na longa história de amor, sacrifício e crescimento que caracterizava a vida humana. A tempestade se aproxima. O quinto bloco da história encontrava São Benedito numa atmosfera carregada, como o ar pesado que precede as grandes tempestades amazônicas. A comunidade havia marcado uma assembleia geral para a semana seguinte, onde seria tomada a decisão final sobre o projeto da hidrelétrica. Para Daniel, isso significava que seu tempo estava se esgotando, tanto para convencer os moradores quanto para resolver a situação com Isabel. A pressão estava afetando todos de maneiras diferentes. Daniel passava longas horas revisando documentos e planilhas, tentando encontrar argumentos ainda mais convincentes para apresentar na assembleia final. Sabia que Joaquim exercia influência decisiva sobre a comunidade, e a crescente hostilidade do líder local representava o maior obstáculo ao sucesso do projeto. Isabel, por sua vez, encontrava-se num estado de agitação constante. A conversa com o pai havia aliviado parte da tensão entre eles, mas intensificara sua luta interna. Pela primeira vez na vida, tinha a liberdade real de escolher seu destino, e essa liberdade mostrava-se mais aterrorizante do que imaginara. Era mais fácil se rebelar contra proibições do que assumir total responsabilidade por suas decisões. Durante esses dias tensos, uma figura inesperada emergiu como voz da razão: Antônia, a curandeira, cuja oposição inicial ao projeto havia sido uma das mais veementes.
Procurou Joaquim numa tarde chuvosa, quando ele consertava redes no galpão comunitário. Compadre, disse ela, sua voz carregando a autoridade de décadas de experiência, tenho observado você nesses últimos dias, e vejo um homem sendo consumido pela raiva e pelo medo. Isso não é bom nem para você nem para a comunidade que lidera. Joaquim parou de trabalhar e olhou para a mulher idosa com surpresa. Comadre, pensei que você estava do meu lado nesta questão. Sempre foi você quem mais falou sobre preservar nossas tradições. E continuo acreditando nisso, respondeu Antônia, sentando-se numa caixa de madeira próxima. Mas também aprendi que tradições que não se adaptam acabam morrendo. O rio ensina isso, ele preserva sua essência, mas muda constantemente seu curso conforme encontra obstáculos. O que você está tentando me dizer? Antônia suspirou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Estou dizendo que talvez sua oposição ao projeto não seja só sobre a comunidade. Estou dizendo que talvez você esteja confundindo o bem coletivo com sua dor pessoal de pai que não quer perder a filha. A observação atingiu Joaquim como uma flecha certeira. Durante dias, havia se convencido de que sua crescente hostilidade a Daniel era motivada pelo bem da comunidade, pela proteção das tradições ancestrais. Mas as palavras de Antônio forçavam a confrontar uma verdade mais incômoda, parte de sua oposição era genuinamente motivada pelo medo de perder Isabel. Mesmo que você esteja certa, disse ele lentamente, isso não muda o fato de que esse projeto pode destruir tudo o que construímos aqui. Pode destruir, sim. Mas também pode nos dar ferramentas para preservar o que realmente importa enquanto melhoramos nossas condições de vida. A questão é, você está disposto a liderar a comunidade através dessa mudança, ou vai deixar que seus medos pessoais influenciem uma decisão que afetará todos nós? A conversa com Antônia plantou sementes de dúvida na mente de Joaquim. À noite, sozinho no alpendre, ele tentou separar seus sentimentos pessoais de suas responsabilidades como líder. Era uma tarefa mais difícil do que imaginara, pois as duas questões estavam entrelaçadas de forma complexa. Enquanto isso, Isabel tomava uma decisão própria. Procurou Daniel numa manhã clara, determinada a estabelecer alguns parâmetros para qualquer futuro que pudessem construir juntos. Daniel, disse ela, encontrando-o no pequeno escritório improvisado onde trabalhava, se eu decidir ir com você, preciso que algumas coisas fiquem claras desde o início. Daniel levantou os olhos dos papéis, surpreso pela determinação na voz dela. Claro, Isabel. Diga-me o que está pensando. Primeiro, não vou simplesmente desaparecer no seu mundo. Quero manter conexões com minha comunidade, visitar regularmente, talvez até trabalhar em projetos que beneficiem tanto a cidade quanto o interior. Segundo, preciso de garantias concretas sobre minha educação e independência financeira. Não quero ser apenas a esposa de alguém, quero construir minha própria identidade profissional. Daniel sorriu, admirando ainda mais a inteligência e maturidade de Isabel. São condições mais do que razoáveis. Na verdade, admiro o fato de você estar pensando nisso tudo com tanta clareza. E terceiro, continuou ela, sua voz ficando mais suave, preciso saber que você entende o sacrifício que estou considerando fazer. Deixar minha família, minha comunidade, tudo o que conheço, e isso não é algo pequeno para mim. Daniel levantou-se e aproximou-se dela, tomando suas mãos com ternura. Isabel, entendo perfeitamente a magnitude do que está considerando. E prometo que farei tudo ao meu poder para que você nunca se arrependa dessa decisão. A sinceridade na voz dele a tranquilizou, mas Isabel sabia que promessas, por mais bem-intencionadas, não garantem resultados. Ainda assim, pela primeira vez desde que conhecera Daniel, sentia que tinha uma base sólida para construir algo duradouro. A conversa foi interrompida pela chegada súbita de Pedro, cunhado de Joaquim, com uma expressão de urgência no rosto. Daniel, precisa vir comigo agora. Chegaram 2 homens de barco, dizem que são da empresa que você representa. Estão procurando por você e parecem estar contrariados. O coração de Daniel disparou. Não esperava nenhuma visita de seus superiores, e a presença deles só podia significar problemas. Acompanhou Pedro até a margem do rio, onde um barco de alumínio moderno contrastava com as embarcações tradicionais da comunidade. 2 homens de terno, completamente deslocados no ambiente ribeirinho, aguardavam com impaciência. Daniel reconheceu imediatamente Roberto Silva, o diretor regional da empresa, um homem conhecido por sua inflexibilidade e pragmatismo impiedoso. Daniel, disse Roberto, sem preâmbulos, precisamos conversar. Em particular.
Afastaram-se para um local onde não pudessem ser ouvidos pelos moradores curiosos que haviam se reunido para observar os visitantes. Roberto foi direto ao ponto: o que está acontecendo aqui? Você deveria ter conseguido a aprovação da comunidade semanas atrás. Em vez disso, recebemos relatórios de que o projeto está enfrentando resistência significativa. Daniel sentiu o estômago se contrair. A situação é mais complexa do que antecipamos. Esta é uma comunidade muito unida, com tradições profundas. Precisamos de mais tempo para. Tempo é exatamente o que não temos, interrompeu Roberto. Temos cronogramas a cumprir, investidores esperando retorno. Se essa comunidade não aceitar o projeto voluntariamente, teremos que considerar outras alternativas. Que tipo de alternativas? Perguntou Daniel, embora suspeitasse da resposta. Existem procedimentos legais para casos de desapropriação por utilidade pública. Não é o caminho que preferimos, mas se for necessário. Daniel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Desapropriação forçada significaria destruir completamente a vida da comunidade de São Benedito, incluindo a família de Isabel. Era algo que jamais poderia apoiar, mesmo que custasse sua carreira. Roberto, você não pode estar falando sério. Esta comunidade tem direitos, tem história. Não podemos simplesmente. Daniel, disse Roberto com voz gelada, você está aqui como representante da empresa, não como ativista social. Sua função é conseguir a aprovação do projeto pelos meios mais eficientes possíveis. Se seus sentimentos pessoais estão interferindo nessa missão, talvez seja melhor transferirmos a responsabilidade para outra pessoa. A ameaça era clara e Daniel compreendeu que chegará ao momento definitivo de sua própria encruzilhada. Podia continuar representando a empresa e potencialmente participar da destruição forçada de São Benedito, ou podia tomar uma posição que provavelmente custaria sua carreira, mas preservaria sua integridade moral e suas chances com Isabel. Preciso de 48 horas para resolver a situação aqui, disse Daniel finalmente. Depois disso, você terá uma resposta definitiva. Roberto estudou com olhos calculistas. 48 horas, Daniel. Nem um minuto a mais. E espero que sua resposta seja correta para todos os envolvidos. Após a partida dos visitantes, Daniel permaneceu sozinho na margem do rio, contemplando as águas que haviam se tornado testemunhas de sua maior crise profissional e pessoal. Sabia que nas próximas 48 horas teria que tomar decisões que definiriam não apenas seu futuro, mas também o destino da comunidade que aprenderá a amar e da mulher que conquistara seu coração de forma inesperada e irreversível. Revelações e escolhas. A notícia sobre a visita dos executivos da empresa espalhou-se pela comunidade como fogo em mata seca. Embora Daniel tivesse tentado manter a conversa em sigilo, as expressões tensas dos visitantes e sua partida abrupta não passaram despercebidas aos olhos experientes dos ribeirinhos, acostumados a ler nas entrelinhas dos acontecimentos. Joaquim foi o primeiro a confrontar Daniel sobre o verdadeiro significado daquela visita. Encontrou-o no final da tarde, sentado sozinho no pequeno cais de madeira, aparentemente perdido em pensamentos sombrios. Daniel, disse Joaquim, sua voz carregando uma seriedade que fez o jovem executivo levantar os olhos, acho que chegou a hora de conversarmos com total honestidade. Esses homens que vieram hoje não pareciam muito satisfeitos com seu trabalho aqui. Daniel hesitou por um momento, ponderando se deveria revelar toda a verdade. A pressão dos últimos dias, combinada com o peso das decisões que precisava tomar, finalmente venceu sua resistência. Joaquim, você tem razão. Há coisas que não contei para a comunidade, coisas que talvez mudassem completamente sua perspectiva sobre o projeto. Nos próximos 20 minutos, Daniel revelou tudo: a pressão da empresa por uma decisão rápida, as ameaças veladas sobre desapropriação forçada, sua própria posição cada vez mais precária dentro da corporação. Conforme falava, via a expressão de Joaquim transformar-se de suspeita para compreensão, e depois para uma mistura complexa de raiva e algo que parecia quase admiração. Então você está me dizendo que sua empresa está disposta a destruir nossa comunidade se não concordarmos voluntariamente com o projeto? Perguntou Joaquim, sua voz controlada mais carregada de indignação. Não é bem assim, respondeu Daniel rapidamente. Quer dizer, sim, eles mencionaram essa possibilidade, mas ainda existem muitos obstáculos legais para algo assim. E eu jamais permitiria que chegasse a esse ponto. E como você impediria? Você mesmo admitiu que sua posição na empresa está ameaçada.
Daniel olhou diretamente nos olhos de Joaquim, tomando uma decisão que sabia ser irreversível. Renunciando ao meu cargo e denunciando publicamente qualquer tentativa de desapropriação forçada. Tenho documentos, gravações, evidências suficientes para criar um escândalo que tornaria impossível para a empresa prosseguir com o projeto sem o consentimento da comunidade. A revelação surpreendeu Joaquim. Durante todas aquelas semanas, havia visto Daniel como um invasor, um sedutor que viera para destruir sua família e comunidade. Agora, pela primeira vez, estava vendo um homem disposto a sacrificar sua carreira para proteger as pessoas que aprenderá a amar. Por que você faria isso? Perguntou Joaquim, genuinamente curioso. Por que sacrificar tudo o que construiu na sua vida profissional por uma comunidade que nem é sua? Daniel sorriu tristemente. Porque nas últimas semanas aprendi algo que nunca soube antes: existem coisas mais importantes que sucesso profissional ou dinheiro. Aprendi que existe uma forma de viver que valoriza as pessoas acima dos lucros, que respeita a natureza em vez de apenas explorá-la, que construa a comunidade em vez de destruí-la. E Isabel? Onde ela se encaixa nessa sua nova filosofia de vida? A pergunta foi como uma lâmina afiada. Daniel percebeu que Joaquim havia chegado ao cerne da questão: seus sentimentos por Isabel eram genuínos, ou apenas parte de sua transformação idealizada da vida ribeirinha? Joaquim, não vou mentir para você. Isabel é parte importante da minha mudança de perspectiva, mas não é a única razão. Mesmo que ela decidisse não vir comigo, eu não poderia voltar para São Paulo e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Essa comunidade mudou algo fundamental dentro de mim. Joaquim estudou o rosto de Daniel por longos momentos, procurando sinais de falsidade ou manipulação. O que viu foi um homem genuinamente transformado, alguém que havia descoberto valores que nem sabia possuir. Daniel, vou fazer uma proposta para você, disse Joaquim finalmente. Amanhã à noite haverá uma reunião especial da comunidade, onde discutiremos não apenas o projeto da hidrelétrica, mas também seu futuro entre nós. Quero que você conte para todos exatamente o que me contou agora. Deixe que a comunidade decida se confia em você o suficiente para aceitar sua ajuda na luta contra sua própria empresa. A proposta era arriscada para ambos os lados. Daniel arriscaria sua carreira baseado na esperança de que a comunidade o aceitaria. Joaquim arriscaria sua liderança ao apoiar alguém que muitos ainda viam com suspeita. Naquela noite, Daniel procurou Isabel para contar-lhe sobre os desenvolvimentos do dia. Encontrou-a no jardim atrás da casa, regando as plantas medicinais que ajudavam a cuidar desde criança. Isabel, disse ele, aproximando-se cautelosamente, preciso contar-lhe algumas coisas que podem mudar completamente sua percepção sobre mim e sobre nosso futuro juntos. Isabel parou de regar e olhou para ele com uma expressão serena que o surpreendeu. Daniel, se é sobre a visita daqueles homens hoje e as ameaças da sua empresa, eu já sei. Como você sabe? Esta é uma comunidade pequena. As notícias viajam rápido, especialmente quando envolvem ameaças ao nosso modo de vida. A questão é, o que você pretende fazer a respeito? Daniel contou-lhe sobre sua conversa com Joaquim, sobre sua decisão de renunciar ao cargo e lutar ao lado da comunidade. Conforme falava, via a expressão de Isabel transformar-se, como se estivesse vendo um lado dele que nunca havia suspeitado existir. Daniel, você entende o que está propondo? Não é apenas deixar seu emprego, é mudar completamente de vida, abraçar um modo de existir que você conhece há apenas algumas semanas. Entendo perfeitamente. E sei que pode parecer uma decisão impulsiva, romântica demais para ser prática. Mas Isabel, pela primeira vez na minha vida, sinto que estou fazendo algo genuinamente importante, algo que pode fazer diferença real na vida de pessoas que importam para mim. Isabel aproximou-se dele, tomando suas mãos entre as suas. E onde eu me encaixo nessa sua nova vida? Ainda quer que eu vá com você para São Paulo? Daniel hesitou. Aquela era a pergunta que o atormentava há horas. Seus planos originais haviam sido completamente alterados pelos eventos do dia. Isabel, se eu renunciar ao meu cargo e decidir lutar contra a empresa, não haverá mais uma vida em São Paulo para oferecer a você. Haverá apenas a possibilidade de construirmos algo novo juntos, talvez aqui mesmo, talvez em outro lugar, mas sempre baseado em valores que só descobri existir depois que conheci você e sua comunidade. A proposta era completamente diferente da original. Em vez de oferecer-lhe uma fuga para o mundo sofisticado da cidade grande, Daniel estava propondo que construíssem juntos uma vida baseada nos valores simples mais profundos que ela sempre conhecera. Daniel,
Preciso de tempo para pensar sobre isso. É uma mudança muito grande para ambos nós. A Assembleia do Destino. A manhã da Assembleia amanheceu com uma tempestade tropical que varreu São Benedito como uma premonição. Chuva torrencial tamborilar no telhado da escola comunitária onde a reunião seria realizada, enquanto raios cortavam o céu carregado e trovões ecoavam como tambores de guerra. Para muitos, parecia que até mesmo a natureza reconhecia a importância histórica daquele dia. Joaquim acordou antes do amanhecer, sua mente fervilhando com as responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. Como líder da comunidade, sabia que sua opinião influenciaria decisivamente o voto de muitas famílias. A conversa com Daniel na noite anterior havia plantado dúvidas em sua mente sobre as próprias motivações, mas também havia revelado aspectos do caráter do jovem executivo que o forçaram a reconsiderar sua posição. Isabel, por sua vez, havia passado a noite em claro, caminhando pela casa silenciosa enquanto a chuva golpeava as janelas. A proposta de Daniel de construírem uma vida nova juntos, baseada em valores que ela sempre conhecera, era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Era como se ele estivesse oferecendo não uma fuga de sua identidade, mas uma forma de expandir essa identidade para além das fronteiras físicas de São Benedito. Daniel levantou-se antes do amanhecer para revisar pela última vez os documentos que pretendia apresentar à comunidade. Não eram apenas contratos e planilhas financeiras, eram evidências de práticas corporativas questionáveis, gravações de conversas que revelavam as verdadeiras intenções da empresa, documentos que poderiam custar sua carreira, mas que também poderiam proteger a comunidade de São Benedito. Conforme o dia avançava, moradores chegavam de comunidades vizinhas para participar da assembleia. A notícia sobre a reunião havia se espalhado pela rede informal de comunicação ribeirinha, e muitos viam aquela decisão como um precedente que poderia afetar suas próprias comunidades no futuro. Às 7 da noite, quando a tempestade finalmente amainara, a escola improvisada estava lotada. Homens, mulheres e crianças se espremiam no pequeno espaço, criando uma atmosfera carregada de expectativa e tensão. Lamparinas e lanternas à bateria iluminavam rostos que refletiam toda a gama de emoções humanas: esperança, medo, determinação, incerteza. Joaquim abriu a assembleia com as palavras tradicionais que seu avô havia usado em reuniões similares décadas antes. Amigos e vizinhos, estamos reunidos para tomar uma decisão que afetará não apenas nossas vidas, mas as vidas de nossos filhos e netos. Que a sabedoria dos ancestrais nos guie, e que o espírito do rio nos dê clareza. A primeira hora foi dedicada às apresentações técnicas do projeto. Daniel explicou detalhadamente os benefícios econômicos, os empregos que seriam criados, as melhorias na infraestrutura local. Sua apresentação foi clara e honesta, sem omitir os desafios e riscos envolvidos. Muitos moradores fizeram perguntas específicas sobre compensações, cronogramas e garantias trabalhistas. Quando chegou o momento das objeções, Antônia, a curandeira, levantou-se para falar. Sua voz fraca pela idade carregava a autoridade de décadas de sabedoria acumulada. Meus filhos, disse ela, ouvi com atenção as promessas de progresso e desenvolvimento. Mas também vivi o suficiente para saber que mudanças rápidas demais podem quebrar tradições que levaram séculos para se formar. Minha preocupação não é com o dinheiro que podemos ganhar, mas com a alma que podemos perder no processo. Suas palavras ecoaram no silêncio tenso da assembleia. Muitos moradores assentiram, reconhecendo a validade de suas preocupações. Daniel sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros, sabia que chegará o momento de revelar toda a verdade. Antes de continuarmos, disse Daniel, levantando-se lentamente, há algo que vocês precisam saber sobre a empresa que represento e sobre as alternativas que esta comunidade realmente enfrenta. Nos próximos 30 minutos, Daniel revelou tudo o que havia descoberto sobre as práticas da empresa, incluindo as ameaças de desapropriação forçada e a pressão por decisões rápidas que ignoravam os impactos sociais e ambientais. Conforme falava, podia haver a expressão dos moradores transformar-se de curiosidade para choque, e depois para indignação. Por que você está nos contando isso? Perguntou Pedro, cunhado de Joaquim. Isso não prejudica seus próprios interesses? Daniel olhou ao redor da sala, seus olhos encontrando brevemente os de Isabel antes de responder. Porque aprendi que alguns interesses são mais importantes que o sucesso profissional. Porque descobri que existe uma forma de viver que valoriza as pessoas acima dos lucros. E porque vocês merecem tomar uma decisão baseada em informações completas, não em meias-verdades. A revelação causou um alvoroço na assembleia. Muitos moradores conversavam em voz baixa, processando as implicações do que haviam ouvido.
Joaquim pediu silêncio e assumiu a palavra. Daniel, você está nos dizendo que está disposto a sacrificar sua carreira para nos proteger das práticas da sua própria empresa? Exatamente isso, respondeu Daniel sem hesitar. Na verdade, já redigi minha carta de demissão. Amanhã mesmo enviarei uma denúncia às autoridades competentes sobre as ameaças de desapropriação. Vocês não precisam aceitar o projeto por medo, precisam aceitar apenas se acreditarem que será genuinamente benéfico para a comunidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma voz inesperada. Isabel levantou-se, seu coração batendo forte, mas sua voz firme e clara. Eu gostaria de dizer algo, anunciou ela, surpreendendo até mesmo o pai. Nas últimas semanas, tive a oportunidade de conversar muito com Daniel sobre o projeto, sobre nossos sonhos e sobre o futuro de nossa comunidade. Quero que todos saibam que sua transformação é genuína. Vi um homem da cidade descobrir valores que muitos de nós consideramos óbvios: a importância da comunidade, o respeito pela natureza, a valorização das pessoas acima do lucro. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para o que diria a seguir. Também quero que saibam que Daniel me pediu para acompanhá-lo a São Paulo, mas que agora está oferecendo algo diferente, a possibilidade de construirmos juntos uma vida baseada nos valores que aprendeu aqui. Como jovem desta comunidade, vejo nele uma ponte entre dois mundos que não precisam ser inimigos. As palavras de Isabel causaram outro murmúrio na assembleia. Era raro que uma jovem solteira falasse publicamente sobre questões tão pessoais, mas sua coragem em fazê-lo demonstrava a importância que atribuía ao momento. Joaquim olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Via nela a mesma determinação que caracterizara sua esposa, a mesma capacidade de tomar decisões difíceis baseadas em princípios sólidos. Amigos, disse ele, sua voz carregada de emoção, escutamos muitas coisas esta noite. Informações técnicas, revelações surpreendentes, testemunhos pessoais. Agora chegou o momento de decidirmos. Mas antes de votarmos, quero que cada um reflita não apenas sobre o que é melhor para si mesmo, mas sobre o que é melhor para nossa comunidade como um todo. A votação foi realizada em silêncio solene, cada morador depositando seu voto numa caixa de madeira que havia servido para eleições comunitárias por 3 gerações. Quando todos os votos foram contados, o resultado era claro: 23 votos a favor do projeto com as modificações propostas por Daniel, 15 contra, e 3 abstenções. A decisão havia sido tomada, mas todos sabiam que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Aceitar o projeto significava não apenas permitir a construção da hidrelétrica, mas também iniciar uma jornada de transformação controlada, tentando preservar o essencial enquanto abraçavam mudanças necessárias. Daniel sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. Havia conquistado a confiança da comunidade, mas agora precisava honrar essa confiança lutando contra sua própria empresa e ajudando a implementar um modelo de desenvolvimento que respeitasse os valores locais. Isabel aproximou-se dele após a assembleia, seus olhos brilhando com uma decisão tomada. Daniel, se você realmente está disposto a construir uma vida nova baseada nos valores que descobriu aqui, eu gostaria de fazer parte dessa construção. O abraço que se seguiu foi testemunhado por toda a comunidade, selando não apenas um romance, mas também uma parceria que simbolizava a possibilidade de união entre mundos aparentemente opostos. Joaquim observou tudo de longe, seu coração dividido entre a tristeza de ver a filha escolher um caminho que a levaria para longe de São Benedito, pelo menos temporariamente, e o orgulho de vê-la tomar decisões corajosas baseadas em amor e princípios sólidos. A tempestade havia passado completamente, deixando o ar limpo e perfumado pela chuva. As estrelas brilhavam com intensidade especial no céu claro, como se celebrassem as decisões corajosas tomadas naquela noite histórica. O rio Tapajós continuava seu curso eterno, mas suas águas pareciam carregar agora não apenas sedimentos e reflexos de lua, mas também as esperanças e sonhos de uma comunidade que havia escolhido abraçar o futuro sem abandonar sua essência. Novos horizontes. 6 meses depois da Assembleia Histórica, São Benedito havia se transformado de maneiras que ninguém poderia ter previsto completamente. O projeto da hidrelétrica seguia em andamento, mas sob condições radicalmente diferentes das originalmente propostas pela empresa. A denúncia de Daniel havia resultado em uma investigação federal que forçou a corporação a renegociar todos os termos do empreendimento, estabelecendo precedentes importantes para projetos similares em comunidades tradicionais. Daniel havia cumprido sua promessa de renunciar ao cargo, mas não permanecerá desempregado por muito tempo.
Sua expertise técnica, combinada com sua compreensão profunda dos desafios socioambientais da região, o tornará uma figura procurada por organizações não governamentais e instituições de pesquisa interessadas em modelos sustentáveis de desenvolvimento. Estabeleceram um pequeno escritório de consultoria em Santarém, a cidade mais próxima, especializando-se em projetos que buscavam equilibrar progresso econômico com preservação cultural e ambiental. Isabel havia cumprido seu sonho de estudar, mas de uma forma que nunca imaginara. Em vez de partir para São Paulo, inscrevera-se num programa pioneiro de educação à distância oferecido pela Universidade Federal do Pará, combinando estudos online com trabalho de campo na própria região. Seu projeto de conclusão de curso focava no desenvolvimento de modelos de turismo sustentável para comunidades ribeirinhas, utilizando São Benedito como estudo de caso. O casamento de Daniel e Isabel havia sido celebrado na beira do rio, numa cerimônia que combinava elementos da tradição ribeirinha com toques modernos que refletiam a personalidade única do casal. Joaquim, que inicialmente resistira à união, acabará desenvolvendo um respeito genuíno por Daniel, reconhecendo nele não apenas o marido de sua filha, mas também um aliado valioso na luta pela preservação dos valores comunitários. A casa que Daniel e Isabel construíram ficava numa pequena elevação com vista para o rio, projetada para ser sustentável e funcional, mas também para honrar a arquitetura tradicional da região. Ali, nas manhãs douradas que São Benedito conhecia tão bem, o casal trabalhava em seus respectivos projetos, Daniel preparando relatórios para ONGs internacionais e Isabel desenvolvendo sua pesquisa acadêmica. A comunidade havia prosperado de maneiras inesperadas. A hidrelétrica trouxera energia elétrica confiável, permitindo melhorias na educação e saúde, mas as mudanças haviam sido implementadas gradualmente, respeitando o ritmo de adaptação dos moradores. Um programa de capacitação técnica havia treinado jovens locais para trabalhar na manutenção da usina, garantindo que os empregos permanecessem na comunidade em vez de serem ocupados por forasteiros. O projeto de turismo sustentável de Isabel havia começado a dar frutos. Visitantes interessados em experiências autênticas de vida ribeirinha chegavam em pequenos grupos, contribuindo para a economia local enquanto aprendiam sobre as tradições que a comunidade havia conseguido preservar. Dona Conceição havia se tornado uma anfitriã procurada, ensinando técnicas tradicionais de pesca e preparo de alimentos regionais. Antônia, a curandeira, havia desenvolvido um jardim medicinal que se tornará ponto de interesse tanto para pesquisadores quanto para turistas. Suas plantas e conhecimentos tradicionais estavam sendo documentados num projeto colaborativo entre a universidade e a comunidade, garantindo que saberes ancestrais fossem preservados para as gerações futuras. Joaquim havia encontrado um novo papel como mediador entre São Benedito e outras comunidades da região interessadas em implementar modelos similares de desenvolvimento sustentável. Sua experiência navegando pelas complexidades do projeto da hidrelétrica o tornará uma voz respeitada no movimento regional pela preservação de direitos comunitários. Pedro, que inicialmente apoiara o projeto apenas por necessidade econômica, descobriram um talento inesperado para o ecoturismo. Suas habilidades como pescador se traduziam perfeitamente para guiar visitantes pelos canais secretos do rio, compartilhando histórias e conhecimentos que encantavam pessoas de todo o mundo. Numa tarde especialmente dourada, 6 meses após seu casamento, Daniel e Isabel caminhavam pela trilha que levava à cachoeira sagrada onde haviam tido sua primeira conversa íntima. Isabel estava grávida de 3 meses, e ambos refletiam sobre o futuro que construiriam para seu filho numa comunidade que havia aprendido a equilibrar tradição e progresso. Você alguma vez se arrepende de ter ficado aqui em vez de ir para São Paulo? Perguntou Daniel, parando para observar uma família de tucanos que brincava nas copas das árvores. Isabel sorriu, colocando a mão na barriga ainda pouco proeminente. Nunca. Na verdade, acho que encontrei algo melhor do que eu sonhava. Não apenas realizei meu sonho de estudar, mas encontrei uma forma de fazê-lo que contribui diretamente para minha comunidade. E você? Perguntou ela. Sente falta da vida que tinha antes? Daniel refletiu por um momento, observando as águas serenas da cachoeira que continuavam a fluir como haviam fluído por milhares de anos. Às vezes sinto falta da previsibilidade, da segurança financeira. Mas nunca senti falta da sensação de que minha vida não tinha propósito real. Aqui, cada projeto em que trabalho faz diferença concreta na vida de pessoas que conheço e amo. Chegaram à cachoeira no momento exato em que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tonalidades de dourado e rosa que se refletiam nas águas tranquilas. Era o mesmo local onde tudo havia começado, onde Daniel havia oferecido a Isabel a possibilidade de não ter que escolher entre 2 mundos. Estou pensando em propor um novo projeto para a comunidade, disse Daniel.
Uma escola técnica que ensine tanto habilidades tradicionais quanto modernas. Um lugar onde os jovens possam aprender sobre sustentabilidade, tecnologia e preservação cultural simultaneamente. E eu estava pensando em desenvolver um programa de intercâmbio, acrescentou Isabel. Trazer estudantes universitários para aprender com nossa comunidade, mas também enviar nossos jovens para conhecer outras realidades, sempre com a garantia de que terão um lugar para voltar. As ideias se complementavam perfeitamente, refletindo a filosofia que haviam desenvolvido juntos, crescimento que não significava abandono de raízes, progresso que não implicava perda de identidade, desenvolvimento que fortalecia em vez de destruir os laços comunitários. Conforme caminhavam de volta para casa, passaram pela margem do rio onde Joaquim costumava meditar nas noites difíceis. O líder comunitário estava lá, como frequentemente estava, contemplando as águas que continuavam a correr em direção ao mar distante. Pai, chamou Isabel, aproximando-se dele, como estão as negociações com a comunidade de Santo Antônio? Joaquim sorriu, revelando uma satisfação que havia estado ausente de seu rosto durante os meses turbulentos do ano anterior. Estão aprendendo com nosso exemplo. Decidiram aceitar o projeto de melhoria portuária, mas com condições similares às que estabelecemos aqui. Daniel vai ajudá-los com a parte técnica, e você vai orientá-los sobre o desenvolvimento do turismo sustentável. A notícia era mais uma confirmação de que o modelo desenvolvido em São Benedito estava se espalhando, influenciando comunidades vizinhas a buscarem formas mais equilibradas de lidar com as pressões do desenvolvimento moderno. Naquela noite, a família se reuniu no alpendre da casa de Joaquim para o jantar semanal que se tornará tradição. Era uma mesa que misturava gerações e perspectivas, Joaquim, representando a sabedoria tradicional, Daniel, trazendo conhecimento técnico e visão empresarial reformulada, Isabel, simbolizando a síntese criativa entre mundos diferentes, e os amigos da comunidade que sempre se juntavam para essas ocasiões especiais. A conversa fluía naturalmente entre projetos futuros, memórias do passado e reflexões sobre as mudanças que haviam transformado São Benedito. Havia um consenso tácito de que a comunidade havia navegado com sucesso pelas águas turbulentas da mudança, emergindo mais forte e mais unida do que antes. Quando a noite avançou e os convidados se despediram, Daniel, Isabel e Joaquim permaneceram no alpendre, escutando o canto noturno do rio que dava título à história de suas vidas. Não mais o canto melancólico da incerteza, mas uma melodia harmoniosa que falava de desafios superados, amor conquistado e honra preservada. Sabe, disse Joaquim, quebrando o silêncio contemplativo, sempre pensei que honra significava preservar as coisas exatamente como eram. Mas aprendi que às vezes a verdadeira honra está em ter coragem de mudar quando a mudança é necessária, desde que seja feita pelos motivos certos e da forma certa. Daniel assentiu, compreendendo a profundidade da observação. E eu aprendi que amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas também responsabilidade. Responsabilidade de crescer, de contribuir, de ser digno das pessoas que decidem confiar em nós. Isabel, sentada entre os dois homens mais importantes de sua vida, sentiu uma gratidão profunda pela jornada que os havia levado até aquele momento. Havia encontrado uma forma de honrar suas raízes enquanto expandia seus horizontes, de amar profundamente sem perder sua identidade, de crescer sem abandonar os valores que a formaram. O rio Tapajós continuava seu curso eterno, suas águas refletindo as estrelas que testemunhavam mais um capítulo na longa história de encontros e despedidas, de perdas e descobertas, de escolhas difíceis que moldam o destino humano. Mas naquela noite, o canto do rio parecia especialmente melodioso, como se celebrasse uma história onde amor e honra não haviam sido forças opostas, mas aspectos complementares de uma vida vivida com propósito e autenticidade. No futuro que se desdobrava diante deles, haveria certamente novos desafios, novas decisões difíceis, novos momentos em que seria necessário escolher entre caminhos aparentemente contraditórios. Mas a experiência havia ensinado que, com coragem, honestidade e amor genuíno pelas pessoas e pelos valores que realmente importam, é possível encontrar soluções que honram tanto o coração quanto os princípios, tanto os sonhos individuais quanto o bem-estar coletivo. E assim, o canto do rio continuaria ecoando através das gerações, lembrando a todos que escutassem sua melodia eterna que as melhores histórias são aquelas onde os personagens descobrem que não precisam sacrificar sua essência para crescer, nem abandonar seus sonhos para honrar suas responsabilidades. São histórias onde amor e honra dançam juntos no ritmo das águas que fluem, eternamente, em direção ao mar infinito das possibilidades humanas. Em terras distantes. Era um lembrete constante de que a vida é feita de perdas e renovações, de finais que são também começos, de escolhas que nos transformam tanto quanto transformam o mundo ao nosso redor.